Arquitetura evolutiva como processar milhares de notificações. Seja muito bem-vindo, João Paulo, o passador está ali e o palco é todo seu. E aí, pessoal, boa tarde. Então, hoje vamos falar aqui sobre arquitetura evolutiva. Então, trazer um pouco de um case da empresa onde eu trabalho, o Safe2Pay. O meu nome é João Paulo França, eu moro aqui em Porto Alegre e sou Tech Lead.net no Safe2Pay. Desenvolvo software desde 2016. Então, aqui, pessoal, quem aqui já passou num projeto onde a arquitetura não foi muito pensada, né? A gente não tinha aquela arquitetura planejada, mas aqui ela existia. Perfeito. Então, é mais ou menos sobre essa história que eu quero falar. Então, trazer a provocação aqui, se vocês já imaginaram trabalhar com uma arquitetura evolutiva, onde ela está pautada em atributos de qualidade e que processa milhares de requisições, né? Então, dentro desse contexto, é um pouco do que eu quero falar, uma aplicação do Safe2Pay, onde a gente viu isso acontecer ao longo dos anos e a gente trouxe um pedaço, né, para conseguir fazer a aplicação dessa funcionalidade que é realidade lá para a gente. Então, um pouco da agenda aqui, né, falando, essa situação vem desde 2020, então a gente tinha essa aplicação de notificação lá em 2020 e tinha vários desafios atrelados a ela, né. Ao final de 2020, a gente fez uma solução 1, ao longo de 2021, 2022, foi feita várias melhorias e tivemos várias lições aprendidas com ela. E agora, em 2023, tem a solução 2, né, que é o que a gente vai mostrar aqui, essa evolução até chegar nessa versão. Então, assim, falando agora de 2020, né, tivemos vários desafios. Opa! É que ele não está indo para baixo. Ele está guiando só para frente. Perfeito. Ele teria que descer, porque esse só vai forward e back. Isso. Ah, perfeito. Show de bola. Então, um dos desafios que a gente tinha naquela época era o time mais enxuto. Então, era um time limitado, a empresa era, obviamente, menor do que é hoje, e a gente tinha tão pouco funcionário, tanto na empresa como um todo, quanto no time de dev, então, esse era um desafio muito grande. O autoacoplamento, né? Então a gente fala muito que o acoplamento ele está altamente ligado ao time. Então, se o time é acoplado, isso reverbera na arquitetura e também em como o software é montado, né? Esse era um desafio muito grande naquela época. O custo, o Safe2Pay já nasceu na nuvem, então essa aplicação também já nasceu, assim como as outras aplicações do Safe2Pay. E o custo é um pilar que a gente leva até hoje no Safe2Pay para conseguir priorizar as dívidas técnicas, né? Então, é um bom argumento. E daí, pegando um pouco da frase da Roberta ali do Stack Overflow, né? É o custo de oportunidade. A gente que é técnico precisa levar argumentos fortes e nada mais do que o custo para conseguir ter esse custo de oportunidade. Ou seja, cara, o que a gente vai fazer no lugar de uma nova funcionalidade do time de negócio para a gente priorizar uma dívida técnica, né? A falta de visão de negócio também, porque isso começou como uma funcionalidade simples, só que não se tinha visão do todo, né? Qual era a grande foto ali, onde aquela aplicação respondia, com quem ela interagia, e ao longo do tempo a gente foi descobrindo que era mais importante do que parecia ser. E a lógica Store Procedure, né? A gente que é dessa stack trabalha muito com SQL Server, e assim como outras aplicações, lá naquela época tinha uma lógica muito forte em Store Procedure. Então, não sei se alguém já passou por esse problema, mas
isso inviabiliza teste, isso deixava um grande custo na infraestrutura como um todo, então, e era uma dificuldade tremenda assim, de conseguir fazer qualquer mudança dentro dessa aplicação. Falando um pouco aqui, né, da solução 1, né? A gente tem aqui que contextualizar primeiro o que é pooling, né? Para a gente falar um pouco, antes de chegar na solução como um todo, contextualizar o que é o pooling. Então, vamos pegar como exemplo aqui, a gente tem a aplicação do nosso cliente, do Safe2Pay, e também tem os serviços do Safe2Pay, né? Então, para exemplificar o que é pooling, eu vou trazer um exemplo aqui. Os clientes do Safe2Pay necessitam atualização de uma transação, né? Como está o status atual dela. Então, para fazer isso, ele faz uma pergunta para a aplicação do Safe2Pay. Safe2Pay, como é que está essa transação agora? E a gente vai respondendo, né? Olha, ainda não foi atualizado. E essa pergunta vai sendo feita até o momento onde a gente chega na atualização de fato. Uma alternativa a isso, né, para dar esse contexto, é o webhook, que o objetivo é sempre o mesmo, né, que a aplicação necessita de uma atualização de transação, só que ao invés dela perguntar para o Safe2Pay, ela diz para o Safe2Pay, olha, eu gostaria de ser avisado quando a transação que eu criei contigo for gerada, né? E daí assim o Safe2Pay consegue fazer atualização com menos passos, né? Então, observando essa foto aqui, a gente consegue perceber que, tanto para o lado do cliente quanto para o lado do Safe2Pay, o custo de fazer essas requisições até conseguir o resultado é muito grande, né? Principalmente tendo ali como parâmetro a nuvem, por conta de custos. Uma outra contextualização que eu gostaria de dar é onde essa aplicação que a gente vai falar hoje se encaixa, né? Então, o Safe2Pay é uma empresa que intermedia pagamentos, ou seja, os nossos principais serviços é a criação de cobrança de Pix, boleto e crédito. Então, para contextualizar onde a notificação se encaixa, o app do cliente cria cobranças conosco. Então, a gente vai exemplificar um Pix aqui, depois a gente processa essa requisição, cria o Pix junto ao banco e devolve depois essa transação para o nosso cliente. Né? Só que nesse processo existe a necessidade de haver a liquidação, né? Ou seja, a aplicação do cliente precisa saber quando essa transação foi liquidada. Então o banco dá o trigger, a gente processa essa notificação e manda para o webhook do cliente. Né? Dentro desse contexto aqui, a gente vai falar da solução 1 e da solução 2 e a sua evolução. A solução 1, basicamente, no Safe2Pay, ela era uma feature que virou um serviço, né? Então, era aquele métodozinho que era uma requisição HTTP simples. Então, pegando o exemplo aqui, a gente tinha a aplicação do Pix, e o Pix fazia seu método A, seu método B, e dentre aqueles métodos para geração de Pix, tinha o método que notificava. Então, a requisição HTTP para a aplicação do cliente ficava internamente. A primeira sacada que a gente teve na solução 1 foi simplesmente tirar essa notificação, que era um método, para dentro de uma aplicação apartada de notificação. Então, isso a gente já conseguiu grandes ganhos. Dando um zoom aqui na notificação, a gente percebe também que o segundo passo disso foi a adoção de filas de Service Bus. Eu não sei aqui se alguém usa a nuvem da Azure, mas é uma solução de barramento de serviço. Então, a gente enfileirava essa requisição para fazer de forma assíncrona o envio, agora em outra infraestrutura, e usava o Web Jobs, né? E esse Web Jobs, por si só, fazia o post lá para a aplicação do cliente. Então, galera, esse aqui era o caminho feliz, né? Dentro da solução 1, e um dos problemas que a gente tinha que resolver. E o outro problema, o último, que a gente abstraiu lá da solução de Pix, foi nesse envio, né? Nesse próprio envio, a gente também administra os erros que a aplicação do cliente pode ter. Então, a questão de enviar o post para o HTTP, o nosso cliente pode recusar essa transação, né? Pode ter algum erro de timeout, pode ter algum erro 404, enfim.
são aplicações diversas, então isso é muito do jogo. A gente administra essas falhas agendando o reenvio para daqui a X tempo, né? Isso tudo configurável. E esse reenvio é feito, o consumo dessas filas para novamente ser reenviado, né? Então, a gente faz o reenvio de novo e se caso esse problema aconteça de comunicação entre os sistemas, a gente agenda até ou o envio ser bem sucedido ou se esgotarem as falhas, né? Os ganhos que a gente teve com a solução 1, galera, foi basicamente em notificação por segundo. Então, a gente conseguia atender nessa solução 1 98 requisições por segundo, né, as chamadas das aplicações dos clientes. Isso teve um ganho de 71 em relação à solução passada. Tivemos um custo de infra reduzido em 1,12%, que atualmente agora chegou a 1,03%. É interessante destacar que esse custo é relacionado ao custo para fazer uma transação, né, seja ela de Pix, crédito ou boleto. E a latência, né, que ficou em 3 segundos num P95, ou seja, o tempo de atualizar a transação no nosso banco de dados e até chegar à aplicação do cliente teve esse tempo. Vale destacar também que a mudança desse método que virou uma aplicação faz com que esse tempo de 3 segundos não seja sentido na hora de criar a cobrança, né? Então, para os nossos clientes, em alguns modelos de negócio, faz muito sentido, né? O cliente está ali esperando a cobrança ser efetivada e isso não é sentido na hora da criação. Aqui uns ganhos não quantitativos, a gente pode destacar a observabilidade, né? Começamos a ter alguns atributos como log, na época até a gente usava o Graylog. CI/CD, agora que a aplicação foi colocada para outro repositório e outra estrutura de infra dedicada, isso foi possível, que antes o deploy ficava todo junto, né? Então, imagina, se eu tivesse uma alteração no Pix ou na notificação, eu teria que fazer impacto em aplicações que não necessariamente eram iguais, né? O acoplamento diminuiu, mas não cessou, né? Então, aqui a gente fez a mudança da aplicação, mas cresceu o acoplamento aferente ali com essa aplicação de notificação. E daí aqui, pessoal, a gente já está em 2021, 2022, com essa aplicação rodando em produção e tivemos algumas lições aprendidas, né? Então, foram adicionadas novas features, a gente pegou alguns feedbacks de clientes e foi fazendo essa melhoria durante esses 2 anos da aplicação no ar, né? Uma das lições aprendidas foi o estabelecimento de acordo, né? Então, a gente como time técnico agora tem como missão também entregar quais são os números que aquela aplicação consegue prover para o time de negócio, para o time de atendimento e também deixar explícito isso para os nossos clientes, né? Porque eles também têm aplicações, principalmente quando o teu produto é inteiramente uma integração entre sistemas, isso é muito importante destacar, né? Deixar bem claro essas visões do quanto processa e em quanto tempo. A capacidade, né, relacionada a isso, ou seja, é um pouco daqueles números que a gente trouxe, cara, no máximo eu consigo te entregar X número de requisições, e isso serve também para a gente setar as nossas métricas, os nossos monitores, para nos alertar e tomar uma ação de antemão, né? Para fazer evolução da aplicação ou dar um upgrade na infra. Limite de uso está um pouco relacionado com uma feature que a gente adicionou ao longo de 2021, 2022. Então, a gente quis deixar que os clientes conseguissem renotificar as notificações. Então, eles entravam no painel lá do sistema, do admin, do SafetyPay, e faziam isso manualmente, né? Só que isso trouxe um grande gargalo, porque naquela época a gente estava aprendendo ainda sobre o uso de fila. Inclusive, notificação foi a primeira aplicação do SafetyPay que teve a adoção de filas para lidar com essa questão de escalabilidade, né? E por último, o POX, né, galera? É uma coisa que a gente traz hoje, até hoje, nos nossos projetos, de o time técnico sempre tentar fazer uma POC de alguma tecnologia adotada, algum jeito de resolver um problema, e isso é muito rico no sentido de aprender o que aquela tecnologia faz, do que ela não faz, e também conseguir disseminar o conhecimento entre a equipe.
que a gente acredita que é muito ruim ter um super-herói, né, que é pegando um pouco da frase da Roberta, que resolve tudo. Então, a gente sempre conduz novas coisas dessa forma e traz isso com esses ensinamentos que a notificação trouxe. Aqui na solução 2, já estamos em 2023, então a motivação para a gente fazer essa solução 2, né, para fazer esse upgrade da solução 1, foi basicamente flexibilidade e adaptabilidade da aplicação. Então, inicialmente ali no contexto, era só o transacional que usava essas notificações, e ao longo do tempo o time foi crescendo, as estruturas foram sendo modeladas, e houve a necessidade também de outras aplicações internas do Safe2Pay usarem essa solução, né? Então, essa foi uma das motivações. O acoplamento que ainda existia, que ele era um acoplamento aferente maior, também foi retirado, né? Porque da feature para a solução 1, a gente não teve uma reescrita de aplicação. Mas aqui na solução 2, a gente priorizou isso e colocou isso como motivação para fazê-la, né? Observabilidade, então aqui conseguimos ter todos os pilares da observabilidade, log, traces e métricas. Hoje, em 2023, usamos o Datadog, fizemos a adoção dele desde o final do ano para cá, isso tem sido um sucesso. E também a solução 2 pautada em atributos de qualidade, né? Tem muito a ver com a arquitetura, então a gente sai um pouco da componentização e começa a falar de priorização, né? Então, os atributos de qualidade que a gente fala aqui para a solução 2 é confiabilidade, funcionalidade e eficiência. Exatamente nessa ordem, né? A importância de manter os atributos, eu diria setar, né? Mas de definir os atributos de qualidade aqui para a solução é conseguir ter um norteador de onde pautar as dívidas técnicas, né? Então, e também focar teste, focar em como a gente vai atacar aquele problema. Então, confiabilidade, obviamente, garantia de entrega e tolerância de falhas é um fator que não pode faltar na nossa solução. Funcionalidade, né? Temos acurácia, temos adequação, que diz respeito a outros sistemas também utilizarem ele. Então, esse é o atributo de qualidade muito importante para a solução 2. E a eficiência, né? A utilização de recursos está pautado ali nos custos, que era o nosso problema inicial lá para a solução 1. Só que a gente não pode perder isso de vista, né? Porque qualquer alteração que a gente faça na aplicação, isso pode aumentar ou diminuir esse custo. Então, sempre tendo naquela linha de raciocínio de ter os valores bem claros, né? E o comportamento em relação ao tempo, né, que diz respeito a gente conseguir entregar a aplicação, a funcionalidade no tempo que a gente definiu. Ou seja, se a gente definiu que no máximo seriam 3 segundos, então a gente tem que garantir com os mecanismos que em 3 segundos aquilo é entregue dentro de um range, né, normalmente P95. Na evolução da solução 2, a gente teve o envio de requisição HTTP. Existe o envio de requisições HTTP, então uma preocupação muito grande foi com o uso de socket dentro da aplicação. Então, eu não sei se vocês já trabalharam com aplicações que fazem muito envio de requisição, mas isso pode dar uma exaustão de socket. Isso é muito realidade para sistemas que fazem integrações. E também a manipulação ali do thread pool adequadamente para conseguir usar o máximo que aquela máquina entrega, né? Garantia de ordem entre envios, um maior controle, então os clientes internos que decidem isso. Gestão de falhas, flexibilidade, ou seja, quem decide qual reenvio é feito, como ele é feito, qual o intervalo, agora é o nosso cliente, né? Ou seja, as aplicações internas que fazem uso. Reenvios manuais, também setando alguns acordos ali, definindo as limitações daquilo. Então, inicialmente, os reenvios manuais, a gente não garante o reenvio se caso a aplicação do cliente falhar, e também não garante um tempo muito maior do que o envio normal teria. Observável, logs, traces e métricas, agora com os 3 pilares, diferente da solução 1. E escalonável, né? Fizemos a adoção de Azure Functions aqui para conseguir ter uma flexibilidade maior, né,
no escalonamento dessa solução 2. A solução 2, então, ela é basicamente um artefato que ele é distribuído no nugget privado da empresa. Então, as aplicações privadas que necessitam fazer requisição de webhook fazem o uso desse nugget, enviam essa notificação para um tópico. Inicialmente, esse tópico ele é recebido por uma function. Essa function é a que faz, de fato, a requisição HTTP para a aplicação final. E é interessante notar que essa subscription específico, ela tem a garantia de ordem, né? Então a gente pode ver a exemplificação ali pelos valores, pelas cores, né, das mensagens. Isso tudo é definido pelo cliente. A maneira da gente fazer o first in, first out no Azure Service Bus é usando sessions, né, que é um recurso, uma configuração apartada, que deve ser análogo a outros brokers do mercado. A gestão de falhas também funciona muito semelhante à solução 1, só que agora ligeiramente com o Azure Function, né, com o Service Bus Trigger. O reenvio, isso aqui foi uma grande sacada que a gente teve ao longo dessa jornada na evolução dessa aplicação, onde mostra que a gente não poderia usar as mesmas filas, a mesma estrutura para fazer o envio e o reenvio. Então a gente botou isso numa subscription diferente, mas tudo é interessante destacar que é tudo pautado nos atributos de qualidade e nos acordos que a gente tentou entregar, né? Então deixamos bem claro isso para quem quiser fazer o reenvio. E daí o resultado final, né, galera? Observabilidade. Então, temos aqui os 3 pilares. Métricas, né, ele fala um pouco da saúde da aplicação. Aqui a gente vê as requisições, os erros. Temos também a latência da aplicação que pode ser medida de forma bem precisa. O uso da memória e o uso da CPU. Isso, basicamente, na solução 2 foi possível graças aos pilares da observabilidade correta. Os logs que têm o intuito de contar um pouco da história de como a aplicação é feita, como a aplicação está se comportando. E os traces, onde a gente consegue ter um mapeamento, agora que tem a interação entre mais serviços do que o transacional, para conseguir ver qual é o comportamento entre uma aplicação e outra, né? Como começou essa requisição e como ela terminou. Na capacidade da observabilidade, ali a gente consegue identificar comportamentos indesejados. Tá? Então, isso ficou muito mais fácil para controlar erros, para controlar a latência, como a gente conseguiu ver ali nas métricas. Controla a degradação, controla a saturação da aplicação, então consegue tomar medidas de antemão. E eu acho que o mais impactante para o time de dev é conseguir identificar as causas dos problemas de forma mais fácil. Né? Então, é muito ruim quando a gente fica no escuro na hora de resolver um bug ali reportado pelo time de atendimento. E aqui na esquerda a gente consegue ver as configurações possíveis para o Azure Function, com o uso de Session, e à direita aqui o que o Azure consegue nos prover de escalonamento. Né? Então, tanto manual quanto baseado em métricas, ou seja, se a minha fila chegou a 100 mil de mensagens ativas, eu faço um escalonamento automático de 10 instâncias, por exemplo. E aqui um pouco do resultado, tá, pessoal? Da comparação entre as versões, agora dando todo esse contexto. Então, falando um pouco aqui do comparativo do que era Feature, do que era 2021, do que era a solução 1 e do que era a solução 2, temos as transações criadas, notificações e número de clientes. Né? Então, na Feature a gente gerava em torno de 6 milhões de transações por ano, isso totalizava 18 milhões de notificações por ano, e tínhamos um número X de clientes. Na solução 1 tínhamos 11 milhões e 33
milhões de notificações e tivemos um crescimento de 1,8 clientes em relação à feature daquele ano de 2020. Né? E na solução 2, que agora é meados de 2023, processamos mais de 51 milhões de notificações por segundo. Né? Isso atende bem ao nosso negócio e o que a gente precisa ali no transacional, pelo menos, e tivemos um crescimento de 3,5 nos clientes. É interessante observar esse número dos clientes, porque quanto mais clientes a gente tem, mais aplicações diferentes a gente atende. Né? Então, isso é um fator bem importante para conseguir viabilizar a maior eficiência do sistema. Comparativo entre aplicações, né? Na Feature 1 usávamos basicamente banco de dados relacional, que é o SQL Server. Na solução 1, começamos a fazer a adoção do banco não relacional, que é o Cosmos, usamos na nuvem também, e também do barramento de serviço. Na solução 2, a gente deixou de usar o banco relacional e fez a adoção de Cache e Azure Functions. No comparativo da Feature, a gente tinha uma complexidade muito alta. Então, quando eu falo de complexidade, eu falo no sentido de conseguir fazer uma alteração, de fazer um deploy, né, naquele cenário onde não tinham testes, onde a aplicação estava baseada em Store Procedure, e tínhamos um custo para gerar uma notificação de 3,15 o custo da transação. E conseguíamos entregar no máximo 27 requisições por segundo. Tínhamos observabilidade no sentido mínimo e um acoplamento muito alto. No passo 1 da solução, a gente conseguiu melhorar muito esses números, né? Dobrando o número de notificações enviadas com menos da metade do custo por transação e diminuindo ali aspectos de complexidade e acoplamento. E na solução 2, essa complexidade continuou, né? Obviamente pelo número de operações que essa aplicação faz. Apesar de ter sido evoluída, a gente ainda tem um grau de complexidade dentro dela. Então, o custo passou a ser 0,18%, ou seja, um custo muito favorável em relação à Feature 1. Conseguimos a marca de 422 notificações por segundo, né, o tempo máximo. O acoplamento ele é o mínimo ali dentro daquele ambiente, somente o aferente mesmo do uso agora dos outros serviços. E também conseguimos atender todos os aspectos de observabilidade, né? Trace, log e métricas. Aqui está um pouco um exemplo dessa POC que a gente trouxe para apresentar, né? Quantas notificações tiveram. Um pico de 426 por segundo, máximo, né? E concluindo, né, galera, o que a gente aprendeu nessa jornada é que capacitação dos devs e da equipe é muito importante para conseguir atender algum problema específico, principalmente quando ele for novo. Atributos de qualidade precisam ser definidos para conseguir atacar qualquer problema. Isso baliza muito na hora de validar e conseguir concorrer com demandas de negócio. Evolução arquitetural é muito contextual, né? Então a gente começa de um ponto X, tem um contexto da empresa, tem aquele número de devs, tem outras demandas, então a evolução é constante, por mais que o primeiro passo não seja o estado da arte, a gente tem que viabilizar aquilo que é possível no momento. E a estrutura do time, né? Como eu falei anteriormente, isso manda muito de como a estrutura do time reverbera muito em como a aplicação é feita, né? Então se o time é mais monolítico, aquela aplicação tende a ser mais monolítica, né? Assim como a arquitetura. E por último, o gerenciamento de dívidas técnicas, né? Então a gente, como time técnico, eu acho que trazendo bons argumentos de conseguir dar luz às coisas com números, com fundamento, fica bem mais fácil de argumentar com o pessoal que de fato prioriza isso, né? E é isso aí, galera. Se alguém quiser alguma pergunta, se alguém quiser trocar uma ideia sobre essa aplicação ou sobre tecnologia, por favor, me adicione no LinkedIn. Obrigado pela oportunidade.